Meus irmãos, o título desta palavra nós acabamos de ler, que é: quem for covarde e medroso, volte. Aleluia. Você está, amados irmãos, no caminho sem volta. Aleluia. Ainda que algumas pessoas voltem atrás, algumas pessoas podem você conhecer alguém que voltou atrás, se desviou. Aleluia. Mas a Bíblia vai dizer que essas pessoas que fazem isso são como o cão que volta ao seu vômito, né? Ou a porca que volta ao espojadouro da lama. Aleluia. Mas por que esse caminho é um caminho sem volta? Não tem como depois que você nasceu. Imagina você no ventre da sua mãe. Aleluia. Você está se formando, você está um feto, você está tomando um formato. E depois que você chega no mundo, você dá aquela choradinha ali no parto e depois fala para os médicos: está ruim aqui no mundo, quero voltar para a barriga da minha mãe. Tem como você fazer isso? Não tem como. Aleluia. Não tem como voltar. Aleluia. Porque é suicídio. Se você, ainda que você tivesse o entendimento de fazer isso, você morreria. Porque uma vez que você nasceu, agora começou a vida. Aleluia. Então seus membros começam a crescer, você começa a desenvolver. Daqui a pouco o bebê começa a falar, começa a andar, começa, aleluia, a falar, a fazer as coisas do dia a dia, começa a desenvolver, começa a ser uma criança, um jovem, aí daqui a pouco um adulto, aleluia, fazendo aquilo que você tem para fazer no dia a dia. Aleluia. Então você cresceu, você naturalmente foi avante, aleluia. Não tem como, aleluia, a pessoa parar de desenvolver o cérebro, os membros do corpo, a não ser que ela tenha algum problema fisicamente falando, a não ser que tenha alguma anomalia. Ele nasce um anão, uma anã, ele tem algum problema de genética, então ele vai ser tratado, ele vai para o médico, e ali o médico às vezes consegue ajudar, aleluia. E nesta noite eu tenho liberdade para falar aqui, porque ninguém tem algum problema desse de saúde, aleluia. Mas por que eu estou falando isso nesta noite? Porque uma vez que você creu em Cristo, você nasceu de novo, aleluia. E agora que você é uma nova criatura em Cristo Jesus, você está crescendo a cada dia, você está desenvolvendo a cada dia. A tua vida espiritual está sendo moldada, está sendo, aleluia, moldada daqui para crescer mais acolá, aleluia. Está sendo gerada em Cristo Jesus. A Bíblia diz que nós somos gerados novamente em Cristo Jesus. E em Efésios capítulo 4 vai dizer que o Senhor subiu ao alto, levou cativo o cativeiro, deu dons aos homens. Isso é, deu-os para profeta, apóstolo, pastores. Para quê? Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para fazer a obra do seu ministério, até que todos cheguemos, aleluia, à estatura de varão perfeito, até que todos cresçamos espiritualmente. Você pode dizer aleluia? Para que Jesus te chamou? Para crescer espiritualmente, para desenvolver espiritualmente. A Bíblia chama isso de estatura de varão perfeito, a medida completa de Cristo. Ou seja, Jesus vai dizer: nenhum servo é maior do que o seu Senhor, e nenhum enviado é maior do que aquele que o enviou. Aleluia. Nós não podemos ser maior que Cristo, mas você pode crescer. Você não pode ser menina espiritualmente a vida toda. Paulo vai dizer: quando eu era menino, falava as coisas de menino, mas quando cresci, parei com as coisas de menino. O que significa isso? O menino espiritualmente, amados irmãos, ele precisa, vamos primeiro pegar um exemplo fisicamente falando. Uma criança, irmão, aleluia, você tem que ter muitos cuidados, aleluia, com uma criança. Você tem que ver para ela não cair, você tem que, aleluia, se for um beijo, você tem que tomar cuidado para não pular ali, você tem que dar comida na hora certa, você tem que cuidar da saúde, você tem que limpar, tem que higienizar, tem que ter muitos cuidados com a criança, Tem que ter cuidado para de repente ela não ir para a rua, de repente cair numa escada. Não pode deixar ela sair sozinha, porque tem pessoas com más intenções, pessoas ruins mesmo no mundo, aleluia. Mas depois que ela cresce, aí você já é jovem. Aí você já não quer mais andar com o pai e com a mãe. É ou não é? Não, mãe, deixa que eu vou sozinho para a escola. Você me leva, senão meus amigos vão falar que você está me levando. Ela não vai, falou, deve ser assim. Não vai, não leva, não. Aleluia. Amém. Aí, por que eu estou falando isso? Espiritualmente é a mesma coisa. Quando você recebe Jesus, você é uma pessoa, é um bebê espiritual. Você vai ser carregado, aleluia, os anjos estão te levando, o Espírito Santo está te carregando no colo, a palavra vem alimentando a tua alma, aleluia, que você não pode ver, mas os anjos e o Espírito Santo estão colocando a colherzinha de alimento espiritual na tua boca para vir crescendo, aleluia. A Bíblia vai dizer: com leite vos criei, não com manjar, porque vós não podeis ainda, aleluia, porque o alimento forte é para os adultos, para aqueles que estão instruídos em justiça.
Ou seja, o Espírito Santo vai te fazer você crescer, vai te alimentando, aleluia, vai te ensinando a andar, vai te ensinando a caminhar, aleluia. E daqui a pouco, né, aquele que há pouco tempo era criança, agora não precisa mais que a mãe dê a comida na boca. A mamãe e o papai falam assim: filhinho, agora você vai comer sozinho, aleluia. Agora você vai comer sozinho. Então ele vai lá, começa a comer sozinho. Ele vai naquilo que era papinha, agora já é arroz e feijão, aleluia. Aquilo que era carninha batida, agora ele já pega um pedaço de carne e já morde, né? Aleluia. Agora ele já se alimenta, ele começa a se sustentar sozinho, aleluia. Por quê? Porque antes era mingauzinho, era aveia, era leite, era farinha láctea. Agora, com alimento forte, carne, se ele sendo adulto, sendo crescido, for tomar mingau, ele vai ficar doente. E ele fica doente, ele fica fraco. Aleluia! E uma vez que ele consegue comer sozinho, agora ele começa a ficar forte, começa a desenvolver os músculos. Aleluia, né? A sua capacidade de cognição, ou seja, de pensar, a sua capacidade de interpretar, a sua capacidade de inteligência começa a aumentar, porque agora ele come carne, agora ele tem, né, alimentos fortes. Ele não fica mais se alimentando, né, de sopinha. Aleluia! Então, meu amado irmão, o que significa esse espiritualmente? Se você recebeu Jesus, aleluia, um dia, aleluia, ainda com um novo convertido, você recebeu o alimento, mas chega uma hora que você tem que preparar seu próprio alimento e comer. Como que você vai comer espiritualmente? Aleluia! Vou te apresentar 2 alimentos fortíssimos. Aleluia! Tal como uma carne, tal como um churrasco. Aleluia! Leia a Bíblia e ore. Leia a Bíblia e ore. Aleluia! Leia a Bíblia e ore. Leia a Bíblia e ore. Isso é alimento, irmão. Porque Jesus vai falar: errais, não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Por que ele não vai falar errais, não conhecendo as Escrituras? Ele nem vai falar errais, não conhecendo o poder de Deus. Ele vai falar errais, não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Porque a Escritura é a palavra, e o poder de Deus vem através de oração, da busca ao Espírito Santo. O que vai acontecer então, se você passar a vida inteira só se alimentando de papinha na boca, não preparar seu próprio alimento, não comer comida forte? Você vai ser uma pessoa espiritualmente anêmica. Você não vai crescer espiritualmente. Aleluia. Você não vai ter, aleluia, força para caminhar. Uma pessoa doente, fisicamente, ela fica no leito, ela anda de cadeira de roda, ela precisa ser carregada. Aleluia. Uma pessoa fisicamente bem, não. Uma pessoa saudável, ela levanta, ela faz suas coisas, ela vai correr, ela vai andar. O jovem vai jogar futebol. Aleluia. Mas o enfermo não fica lá. Espiritualmente é a mesmíssima coisa. Se você não se alimenta espiritualmente, aleluia, você não vai avante. E aí que vem a leitura desta noite. Aleluia, você precisa ir avante. Você não pode voltar atrás. Quem for covarde e medroso, volte. Então, uma vez que você cresceu espiritualmente, uma vez que você já é um adulto espiritualmente, aleluia, você vai avante, né? E uma vez que você é jovem espiritualmente, a Bíblia chega a dizer que os jovens caminharão e não se cansarão, correrão e não se fatigarão. Os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águia. Em outras palavras, você precisa crescer espiritualmente. Uma vez que você cresceu espiritualmente, você vai entender que você fez uma boa caminhada. Quem já tem 15, né? Tem jovens aqui de 15, 16, né? De 13. Se você for olhar para trás, você já tem vários anos de caminhada até aqui, né? E você tem uma longa caminhada para frente. Quem te trouxe até aqui foi Deus. E espiritualmente falando, também foi Deus. E você vai continuar também pela força e pelo poder de Deus. Aleluia! Não dá, amados irmãos, para um crente é inaceitável ele ficar 30 anos na igreja, aleluia, e não crescer espiritualmente. Aleluia! Você precisa se alimentar espiritualmente. Ainda que você tenha dificuldade para leitura. Eu já vi um testemunho de uma senhorinha, aquelas velhinhas da antigamente, né, que vem com um coquezinho de roupinha de cabelinho branquinho, aquelas irmãs de oração, e ela contava: irmãos, eu não sei ler, mas eu sei orar. Aleluia! Porque o crente que sabe orar, irmão, aleluia, ele ouve a palavra e ele está cheio da unção, a palavra vai direto no coração dele. Aleluia! Então, amados irmãos, Gideão,
ele vai fazer essa seguinte expressão. Deus mandou ele falar para o povo: quem for covarde, volte, mas quem for valente, venha comigo. E a Bíblia vai dizer que voltou milhares de pessoas para trás. Deus tinha determinado a vitória para Gideão. Deus deu vários sinais para Gideão. Só que a vitória que Deus tinha para dar era tão grande, mas tão grande, aleluia, que Deus fala para Gideão: Gideão, tem muita gente aí contigo, e se essas pessoas estiverem todas contigo, vão dizer assim: ah, nós vencemos porque tinha muita gente. Então grita bem alto aí: quem for covarde, volte. E Gideão grita bem alto: quem for covarde e medroso, volte. E voltou cerca de 30 e poucos mil, ficou só 10 mil. E depois, mais na frente, Deus vai provar e vai ficar só 300. Aleluia. E o que é esta palavra? Eu não quero pregar sobre Gideão, quero apenas pegar esse texto para mostrar para nós, amados irmãos, que existe na Bíblia, você vai ver isso em Deuteronômio também, falando sobre as leis da guerra. As leis da guerra, foi isso que Deus falou com Gideão. A lei da guerra era o seguinte: Deus mandava que todo aquele que fosse para a guerra, se ele tivesse uma esposa que ele não tinha desposado ainda, ele não tinha ficado com a esposa ainda, ele tinha que voltar. Para quê? Para que se morresse, o outro não ficasse. Então, aleluia, quando Deus fala isso, Ele trazendo para nós a lição no dia de hoje, é que no dia de hoje muitas pessoas têm retrocedido da fé. Muitas pessoas têm apostado da fé, e a Bíblia vai dizer que aquele que perseverar até o fim será salvo. A Bíblia vai dizer: ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Aleluia. A Bíblia vai dizer: vinde, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Aleluia. A Bíblia diz: diga ao povo de Israel que marche. A Bíblia vai falar para você ser firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor. A Bíblia vai dizer assim também: corro, não como coisa incerta. Então a Bíblia vai falar para você andar, para você caminhar, para você marchar, para você ir avante, para você ir até o final. Aleluia. Então, amados irmãos, o que esta palavra de Deus está falando comigo, contigo? Aleluia. Eu preciso que você caminhe. Eu preciso que você vá avante. Eu preciso que você persevere. Sabe para quê? Para que você possa chegar lá na frente e ter sua vitória. Não fique parado espiritualmente. Aleluia. Começa a crescer na graça, no conhecimento. Começa, aleluia, a partir desta noite a despertar. A Bíblia chega a falar, Paulo fala para Timóteo: tu, pois, meu filho Timóteo, desperte o dom que há em ti. Isso quer dizer que Timóteo tinha o dom, só que estava adormecido dentro dele. Você pode ter um dom dado por Deus, está lá adormecido. Aleluia. Então você precisa entender os sinais que Deus te dá. Você precisa entender que o Senhor está te chamando para você ir avante. O Senhor não chama para você ficar parado, nem para você ir para trás, mas ir avante. E aí eu te faço a seguinte pergunta esta noite, não precisa me responder: você tem ido avante espiritualmente? Você tem caminhado espiritualmente? Aleluia. Você tem prosseguido espiritualmente? Aleluia. A Bíblia vai dizer em Ezequiel 47 sobre as águas que vêm do trono de Deus. Depois você lê na sua casa. O profeta ia nas águas. Tinha as águas que batiam no tornozelo, no joelho, na cintura, aqui ó, na altura dos lombos, das costas, e águas que não podia mais andar, tinha que nadar, águas profundas. Isso é a presença do Espírito Santo. Você pode vir para Jesus, aceitou Jesus e ficar na presença do Espírito Santo com águas no tornozelo. Aleluia. E Deus fala por esta palavra: mergulha mais, mergulha na palavra, se aprofunda na leitura, tenha comunhão, aleluia. Pare de receber comida na boca, aleluia. Você precisa se alimentar espiritualmente através da presença do Senhor. Você precisa crescer, você precisa, aleluia, ser adubado, estercado. Você precisa desenvolver, você precisa dar fruto para Deus, aleluia. Você precisa crescer naturalmente, aleluia. Este crescimento, ele tem que ser naturalmente. Ninguém precisa falar para uma criança, aleluia. Você precisa crescer, porque naturalmente ela vai crescer. Naturalmente ela vai crescer, aleluia, porque faz parte da natureza crescer. Então você também precisa naturalmente crescer, aleluia, porque dentro de você foi plantado que é semente do Evangelho, aleluia. E esta semente, Jesus disse que é semelhante ao grão de mostarda, embora sendo a menor das sementes, alguém lança, depois fica o maior dos arbustos, e as aves vêm e aninham-se ali para se abrigar naquele arbusto. Aleluia. Então naturalmente você precisa crescer espiritualmente. Eu sempre falei aqui várias vezes sobre o
crente Nelson Ned, que é aquele anãozinho, né? Não sei se eu tenho para vocês, se o João vai lembrar. Nelson Ned era um anãozinho, né? E essa pessoa que ela não cresce espiritualmente, não significa dizer que você vai se exaltar, não é isso. Tá? Uma coisa é a pessoa crescer, né? E outra coisa é a pessoa se exaltar. Quando João Batista ele nasce, né? O profeta diz assim: este menino será grande diante de Deus. Diante dos homens, ele não era nada. Ele era desprezado. Ele não foi pregar na grande sinagoga, ele pregava no deserto. Não é? Ele pregava no deserto. Por quê? Porque se ele fosse para uma sinagoga, matavam ele. Não aceitavam a sua pregação. Mas a Bíblia diz que ele era grande diante de Deus. Então você precisa crescer, né? A Bíblia diz, crescer na graça e no conhecimento. Você precisa se alimentar da palavra. Aleluia! Então nesta noite, meu amado irmão, Deus está falando comigo e contigo. O adversário vai fazer de tudo para você voltar atrás, para você desistir. Aleluia! Essas cadeiras aí, ó, tem pessoas que já vieram para cá e voltaram para trás. Outros nem neste mundo estão mais. Aleluia! Outros vão parar em casa. Aleluia! Essas pessoas que param, aleluia! Essas pessoas estão sem força. Nós temos que ir atrás delas, buscá-las, aleluia! Porém, irmãos, enquanto você está parado, vocês vão estar crescendo espiritualmente. Aleluia! Como que você vai crescer espiritualmente? Aleluia! Vindo na igreja é uma arma, aleluia! Mas orando também na sua casa, buscando ali na palavra do Senhor. Aleluia, não sendo, a Bíblia vai falar isso, inclusive sobre isso, para a gente não ser negligente, né? Para a gente não ser negligente. Por isso que o apóstolo, que a Bíblia não diz que foi Paulo que foi, escreveu a carta aos Hebreus, ele vai falar sobre Melquisedeque, e ele diz: olha, este assunto é de difícil entendimento, porquanto vocês se fizeram negligentes para ouvir, porque pelo tempo já era para vocês se alimentar de alimento sólido, mas vocês é necessário que vos dê leite e não alimento sólido. Aleluia! O alimento sólido, irmão, aleluia, são palavras difíceis de entender, coisas sobre a escatologia, sobre a volta de Jesus, sobre o arrebatamento da igreja, sobre o juízo final, aleluia, sobre outros textos da palavra que não se pode falar, porque se a pessoa não entendeu nem que Jesus salva, nem aquele que crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado, como que se pode dar mais um passo avante? Então o que Jesus está requerendo de mim e de você? Que você cresça, que você vá avante, que você persevere, que você pegue na mão do Senhor Jesus, né? E não olhe para trás. Olha aí o mistério, né? Quem lembra, né, da mulher de Ló? Aleluia! Deus falou para Ló: Ló, pega tu, tua mulher e teus filhos e sai do Sodoma e Gomorra. E Ló vai dizer: mas, meu Senhor, se eu sair, eu tenho medo que o fogo me queime neste caminho. Deixa eu ir para aquela montanha ali de Zoar. E o anjo falou assim: vai e não olhe para trás, porque eu não posso destruir enquanto tu não chegar lá. E ele sai, aleluia, a Bíblia diz que o anjo falou assim: não olhe para trás. E quando estava no meio do caminho, naquela correria, aleluia, a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Não fique com saudade do mundo, não fique com saudade do carnaval. O carnaval está vindo aí, ó. Do Guerra, de paz ele não tem nada. O Guerra já falou: vai ser o maior carnaval, né, que já teve. Aleluia. Não tenha saudade de sair de diabinho, porque uma dessa vem disso, não, vem te carrega e te mata. Aleluia. Vem uma AIDS, aleluia. Vem uma bala perdida, aleluia. Vem uma morte de coração, vem um infarto, aleluia. Você morre, se a salvação da tua alma. Quem pode dizer aleluia? Aleluia, irmãos. Não olhe para trás, não tenha saudade, aleluia, daquilo que você deixou no mundo. A mulher de Ló, ela virou uma estátua de sal, virou uma pedra. Por quê? Aleluia, por quê? Porque ela pensou nas coisas que estava deixando para trás. Aleluia. Você não vai perder nada no mundo. Aleluia. Não olhe para trás. Vá avante. Quem for covarde, volte. Voltou aos Hebreus, no capítulo 10, no verso 38, vai dizer: nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição da alma, mas daquele que crê para a conservação da alma. Isso é muito forte, irmão. Nós não somos daqueles que se voltam para trás para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Paulo vai dizer: portanto, prossigo para o meu alvo. Você tem um alvo. Qual o alvo? Cristo Jesus. Aleluia. Você sabia que você tem um alvo? Teu alvo é Jesus. Teu alvo não é pastor. Teu alvo, aleluia. As outras coisas são consequências. Teu estudo é muito bom, aleluia.
mas são a consequência de estar ali seguindo Jesus, mas teu alvo é Cristo. Porque algum depois, vocês que estão na escola, na faculdade, vocês vão apresentar trabalho, vocês vão ter oportunidade, vocês poderão ser professor, vocês vão estar à frente. E se teu alvo for Cristo, sempre você vai ser instrumento na mão de Deus, para levar a palavra de Deus. Aleluia! Se teu alvo for Cristo, amados irmãos, onde você for, a Bíblia diz que onde tu colocar a planta do teu pé, o Senhor vai colocar primeiro, o Senhor vai ser contigo. Aleluia! Se teu alvo for Cristo, nada vai fazer você desviar do caminho. Se teu alvo for Cristo, amado irmão, aleluia, o diabo não vai conseguir te derrubar. Se teu alvo for Cristo, sabe por quê? Porque Adão, ele peca dentro do paraíso junto com ele. E Jesus vence o diabo no deserto. Então não é o lugar que te faz pecar. Aleluia! Mas sim, irmão, nós estamos vigilantes com a nossa vida. Por que o diabo não conseguiu fazer Jesus pecar? A Bíblia vai dizer que ele foi tentado no deserto. A Bíblia não diz qual é a tentação, mas o que foi a tentação de Jesus, irmão? Foi tentações, físicas, espirituais, emocionais, sexuais. Todo tipo de tentação Jesus passou. Ele sabe o que é tentação. Então quem é tentado, ele sabe o que a pessoa está passando, porque ele pensa, eu passei por isso na tentação, mas eu venci pela palavra. Aleluia! Então como você vai vencer a tentação? A palavra. Ele venceu Satanás pela palavra. Aleluia! Você vai vencer então pela palavra. Pela palavra você vai avante. Aleluia! Tem jovens aqui que tem o quê? Chamados ministeriais, chamados para pregadores, para pastores, para profetas. Aleluia! Mulheres que têm chamado de profetisa. Aleluia! Para dirigir o teu círculo de oração. Aleluia! Para estar à frente dos jovens, das crianças, para ministrar as crianças. Aí você fala assim, isso não é importante. Uma das obras mais importantes que existe é o trabalho com criança. Por quê? Porque a criança é a igreja de amanhã. O diabo não precisa de destruir os adultos, porque os adultos já estão hoje. Se destrói as crianças, destrói a igreja de amanhã. Foi isso que os satanistas falaram já há mais de quase 30 anos atrás, no testemunho de Josué e Gideão. E esse irmão ali é um missionário brasileiro que prega no mundo todo. Então ele se encontrou com alguns satanistas. Isso há quase 30 anos atrás. E os satanistas diziam, não, nosso alvo agora é as crianças. Por quê? Porque nas crianças de hoje nós temos uma igreja de amanhã. Crianças que são destruídas já desde criancinha. Naquela época eram os videogames que estavam surgindo. Isso destrói, claro, porque muitas pessoas preferem ficar jogando do que vir para a igreja. Pessoa não, criança. Hoje é o maldito celular. Porque Paulo vai dizer, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Ou seja, tem que chegar a hora de buscar a Deus, você larga tudo. Porque tem gente, aleluia, que eu vejo no celular também, mas quando chega a hora, eu falo assim, não, agora eu vou orar. Agora é a hora da igreja. Aleluia. Agora eu vou buscar. Quantas horas você fica no celular e quantas horas você ora? Aleluia! Então as crianças, desde cedo, elas vão se enchendo do Espírito, que não é o Espírito de Deus. E aí quando ela cresce, o que ela vai dizer? Ah, não quero ir para a igreja não. Mas não é ela, é os demônios que já estão atuando nas crianças. Por quê, irmãos? Porque a Bíblia vai dizer sobre o príncipe deste século, que é Satanás. A Bíblia vai dizer que ele é o príncipe deste século, segundo o entendimento. A Bíblia vai dizer sobre o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, quando a pessoa não está sendo cheia da presença de Deus, ela acha muito natural não querer ir à igreja, porque na verdade o ser humano não quer Deus. Agora, quando você começa a vigiar com a vida espiritual, aleluia, você consegue perceber que você está no meio de uma guerra espiritual. Então, voltando às crianças, o trabalho mais importante da igreja é com crianças. Aleluia. Que é o futuro da igreja. Aleluia. Então tem varões que têm um chamado de Deus para ministrar para as crianças, para ministrar para casais com problemas. Aleluia. Eu falo de vocês todas. Aleluia. Vocês todas têm um chamado de Deus. Os meninos, os varões, todos têm um chamado de Deus para crescer, para ir avante. Aleluia. Ontem eu li uma frase, já estou terminando já, que foi muito interessante, que dizia o seguinte: aquilo que você está vivendo valeu a morte de Cristo. Aquilo pelo qual você está vivendo, a vida que você está levando, é isso que ele está dizendo. A vida que você leva hoje
ou aquilo que você dá mais valor, valeu pela morte de Cristo? Só vai valer se você estiver botando todo o seu coração no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E para encerrar, vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia. E dentro deste assunto, amados irmãos, nós vemos o quanto é que nós precisamos ir avante. Aleluia. Porque eu preciso ir avante. Você precisa ir avante. Aleluia. Até chegar na glória. Aleluia. Este é o nosso alvo. E ontem, ainda lendo e vendo um documentário sobre um cantor chamado Kate Green, se não me engano, ele fez várias músicas, inclusive cantadas aqui no Brasil, lá nos anos 70, é cantada até hoje. Aquela Senhor Formoso é, só que em outra versão, né? Em inglês, aí aqui o pessoal canta em português. Muito bem, aí tem várias outras. E estava vendo a história dele. Então conta que ele era lá de Hollywood, ele era assim, um cantor famoso aí dessas bandas seculares. Gravou, fez um disco, preparou tudo as músicas, toca todos os instrumentos, e quando foi apresentar, ninguém queria saber da música dele, as pessoas rejeitaram a música dele. E alguém sempre pregando para ele, sempre evangelizando. Estou resumindo. Ele foi lá e recebeu Jesus, né? E quando ele recebe Jesus, ele continuou tentando gravar, né, secularmente, até que o Espírito Santo falou no coração dele para ele gravar as músicas para Deus, para ele fazer as músicas para Deus. E ele começou a fazer música, ele fez muitas músicas, não sei, quase 100 músicas, né? Ele morreu com 28 anos, tá? E ele foi fazendo música, sem saber que você fazendo música, ficou sendo na época, né, final dos anos 70, começo dos anos 80, o maior cantor dos Estados Unidos, o maior vendedor de disco na época do mundo, daquela época. Claro, eu era criança, né? E nós também, mesmo quem estava vivo já não queria saber negócio de evangelho nessa época, né? Então por isso que nós não o conhecemos. Então o que aconteceu? Ele, em certo momento, ele sendo o cantor mais conhecido na maior gravadora da época do mundo, na época do Bolachão, aquele LPzão preto, né? Se fosse hoje ele seria a música mais tocada no YouTube, se fosse hoje era uma coisa de CD, no mundo, enfim. Ele foi num culto, e foi justamente esse pregador que eu falei, por isso que eu lembrei disso, o Leonard Ravenhill, que ele disse que aquilo que você está vivendo vale a morte de Cristo. Foi justamente num culto desse pregador, né, que é inglês. Ele cantou lá e o pregador falou assim: você é um cantor, né? Bom, se você for cantor, tudo bem, você pode vender seus discos, mas se você for um ministro do Evangelho, você não pode vender, porque o que de graça recebeste, de graça dai. Aleluia. E eu ia falar a Bíblia, mas o testemunho da esposa, das pessoas que ficaram, falou que aquilo impactou ele de tal forma que ele falou que ia fazer agora discos não para vender, era para dar. E ele foi na gravadora, falou que queria fazer os discos para dar, ele não queria mais vender discos. E falou: isso é loucura, não sei o que. Então ele vendeu tudo que tinha para pagar todas as tiragens dos discos. Na época era 100 mil cópias, eles falaram, era muita coisa para ela. E eles iam na igreja e nos lugares e falavam assim: não, meu disco agora é de graça. E começava a dar o disco. E passou a dar os discos para as pessoas. Então ele pegava, ele botava mendigo, pessoas no seu porão da sua casa. Ele teve uma época que tinha mais de 60 pessoas. Ele alugou a casa do lado, alugou outra casa do lado, e ajudava as pessoas e vivia o Evangelho. Porque o Evangelho, irmão, não é só vir aqui falar umas palavras, não é só você vir aqui cantar algumas músicas. Aleluia. É ajudar o próximo, né? É cuidar dos órfãos, das crianças, dos mendigos, das viúvas. E ele entendeu isso. Então ele vai comprar um sítio, ele comprou um sítio, uma fazenda lá no Texas, muito grande, e ele ia construir alguma coisa lá grande para abrigar as pessoas, para ajudar as pessoas, e veio uns missionários de fora, fizeram a pista de avião, e quando ele foi conhecer a área, o avião dele caiu. Ele tinha 3 filhos, morreu os 2 filhos com ele, pequeno e ele. O que é que eu entendi com tudo isso, amados irmãos? Não é que ele morreu, é que Jesus, quando vê uma pessoa que realmente é dele, ele leva para ele. Quando Jesus viu Enoque que andava com Deus, o que a Bíblia diz? Que Deus tomou ele para si. Aleluia. Uma pessoa à frente do seu tempo. Eu fiquei pensando, nós temos que ser assim, à frente do nosso tempo. Nós não podemos ser mais um. Você não pode ser mais um no meio da multidão. O que é mais um no meio da multidão? Você é apenas mais um crente. Quantos crentes tem no morro? Centenas. Quantos crentes tem no Rio de Janeiro? Milhares, milhões. Quantos tem no mundo? Bilhões. Aleluia. E nós às vezes somos mais um. E como é que nós podemos não ser mais um? Fazendo a diferença. Faça a diferença. Aleluia. Seja cheio da presença de Deus. Porque, já estou encerrando, irmão, se você for olhar direitinho, no dia de Pentecostes havia 120 pessoas.
120 pessoas foram cheias do Espírito Santo. E esses 120, né, mesmo diante do exército de Roma, alguns morrendo, outros sendo levantados e pendurados numa estaca, com piche sobre o seu corpo para iluminar as ruas, né, sendo sufocados pela cultura dos gregos que tinha na época, eles incendiaram o mundo com a palavra. E hoje tem milhões e milhões que não fazem nem a metade daquilo que aqueles 120 fizeram. Por quê? Porque não são cheios da presença de Deus, não cresceram espiritualmente, não estão prontos para largar tudo, não querem renunciar à vida que tem nesta terra. E Jesus tem me chamado e está te chamando, sabe para quê? Renuncie este mundo e segue ao Senhor. Fecha teus olhos em nome do Senhor Jesus. Aleluia, adoro o Senhor. Depois nós vamos estar clamando. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que sejas, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é de